Olá, alunos, bom dia. Vamos para mais uma aula aí, tá bom? Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, nós vamos trabalhar aí Buriti mais história. Nós vamos aí para as páginas 52 e 53, tá bom? Vou colocar um livrinho aqui ao lado para cobrir as minhas respostas. Nós vamos continuar falando aí das primeiras cidades registradas, a formação das primeiras cidades, tá? Hoje nós vamos abordar o assunto a organização da vida social. Então, apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização política, econômica e social muito diferentes, né? Então vamos imaginar aí, né, as cidades próximas. Vamos colocar Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, Praia Grande, São Vicente, né? Só para vocês terem uma noção aí das proximidades das cidades, tá? Só que a organização política, econômica e social nem sempre eram iguais, eram diferentes, tá? As antigas cidades sumérias, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes. Isto é, cada um tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico, né? Então, era uma cidade independente que conseguia aí ter o seu sistema administrativo e jurídico. O controle político... Opa, peraí, isso aqui. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas, né? Hoje, o que muda? Ainda há um pequeno grupo, né, que é formado, vamos colocar na nossa cidade, por prefeito, por vereadores, que comandam ali, né, a parte administrativa e política de uma cidade, né? Mas, para ser tomada uma decisão política, antes de mais nada, é o povo que vai eleger, né? Então, nós vamos votar para eleger um prefeito, para eleger vereadores, né? Esse ano, inclusive, apesar da pandemia, é um ano de eleição, né? Então, esse ano a gente vota para prefeito e para vereador. E lá era só uma pequena parte da população que tomavam as decisões, né? Então, era aquilo e pronto. Hoje nós temos uma democracia um pouco maior, apesar que não foge muito, né? Algumas leis, algumas decisões, algumas mudanças acabam sendo decididas mesmo por uma pequena parte, né? Enquanto os outros, né, a grande população acaba trabalhando e pagando os impostos, tá bom? E seguindo as leis, né? Os sumérios eram politeístas, tá? O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. Desculpem aqui, né? O livro está com algumas anotações, né? Esse livro foi um livro emprestado aí de uma outra professora, então eu não me sinto no direito de apagar os registros dela, que ela pode vir a usar aí posteriormente, tá bom? No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, tá? Chamadas nomos. Então, era dividida, tinha várias cidades lá no Egito Antigo, né? Eram chamadas de nomos. O que é o nomos aí? Vamos ver se tem nomos. Tá em negrito, mas ainda não aparece aqui. Vou ver se eu acho para vocês. Que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes, tá? E faziam parte de um grande império governado por um faraó que representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. Essa aqui de cima seria mais ou menos como eu falei para vocês, né? Peruíbe tem um prefeito, Itanhaém tem um prefeito, Mongaguá tem um prefeito, Praia Grande tem um prefeito, São Vicente. Então, são cidades independentes, né? De repente, uma lei que é em Itanhaém não é a mesma lei para Peruíbe. Nós temos as leis federais que estão na Constituição. Essas leis são seguidas no território nacional. Porém, nós temos as leis municipais, né? Então, alguma lei de Itanhaém não necessariamente serve para Peruíbe. Às vezes pode existir a mesma lei ou não, tá? Aqui no caso, no Egito Antigo, vamos imaginar que Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá,
Praia Grande, São Vicente, Santos, era governado por apenas uma pessoa, que era o faraó aí, né? Então ele que tinha todo o poder político e religioso das cidades aí do Egito Antigo, tá bom? As principais atividades econômicas eram a agricultura, como a gente já falou aí, e a criação de animais. Por quê, né, que a gente sempre frisa na agricultura e na criação de animais? Porque naquela época, né, gente, não existia mercado que você podia entrar, fazer sua comprinha, voltar para casa, né? Então as pessoas tinham que cultivar os próprios alimentos. E caso precisassem se alimentar de alguma proteína, alguma carne, eles tinham que criar os animais para matar, para comer, né? E assim eles seguiam, tá bom? Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Vê, ó, que naquela época, na época do Egito, há milhares de anos atrás, já existiam escravos, né? Os escravos não foram só os negros, né? Aqui no Brasil, a escravidão começou com os índios, na verdade, para depois vir os escravos vindo da África, os negros, né, que vieram da África para serem escravos aqui no Brasil, tá bom? E vê que lá naquela época, ó, já existiam pessoas escravizadas, tá? Os egípcios, como os sumérios, eram polietistas também, tá? Que acreditavam em vários deuses, e sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. O que é a hierarquia, né? Tem aquele que, no caso aqui, o líder, que era o faraó, e depois vinha descendo até chegar na população. Então essa hierarquia era muito rígida e muito desigual, né? Então a gente consegue ver, ó, que tá tudo desde aquela época, né? Onde poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Daquela época a gente já percebe que havia aí, ó, essa desigualdade, tá? Tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais, né? Naquela época também não havia o dinheiro igual nós temos hoje, né? Que eu saio com meu dinheirinho, vou lá e compro aquilo que eu quero e pago. Era a base de troca, ó, realizavam-se trocas comerciais, tá bom? Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcias, como a escrita e as artes, tá bom? Então, o que nós temos aí, ó? Detalhe de pintura em parede, representando camponeses em plantação, região de Luxor, Egito, cerca de 3.200 anos atrás. Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola e artesanal, preparando artefatos, alimentos e vestimentas, tá? Então, observem aí, ó, como que era, né, ó. Então, eles trabalhavam aí, tinha agricultura, ó, eles plantavam, eles cultivavam a criação de animais, eles faziam artesanatos e o comércio era a base de troca, tá bom? Só para vocês terem uma noção aí. Depois dessa leitura, vocês vão para a página 53 e vão responder aí o estudo do texto, tá bom? Leiam mais uma vez, prestem atenção na explicação, que nós estamos nos aproximando da provinha, tá bom? E aí, algumas coisas aqui vão cair, tá bom? Um beijo, boa aula!